Nós vamos iniciar então a aula de hoje, tá bom? Essa primeira etapa do curso, nós estamos falando um pouquinho sobre a Umbanda, de um modo geral, e sobre a história da Umbanda, né? Eu já comentei, deixa eu virar aqui, já comentei nas aulas passadas alguma coisinha sobre a diversidade de ritos. Falamos também sobre, muito rapidamente, diferenças entre candomblé, né, culto de nação, e Umbanda. Estamos falando da Umbanda agora, né, das características da Umbanda, quando é que a Umbanda surgiu, né, quando que começou a Umbanda aqui no Brasil. Então, na última aula eu comentei que nós encontramos 3 visões em relação à Umbanda. Pessoas que defendem a ideia que a Umbanda veio de Atlântida, de Lemúria, pessoal mais da Umbanda esotérica, temos o pessoal que acha que a Umbanda é africana, né? E temos uma parte de um grupo de pessoas que acham que a Umbanda é brasileira. Nós nos encaixamos aqui, nessa última opção, tá? E eu estou desenvolvendo o curso para tentar mostrar para as pessoas, né, porque que eu penso dessa forma, né? Então, no Núcleo Mataveira, a gente trabalha sempre com elementos que a gente pode pegar, registro histórico, livros, documentos, né? Para ir entendendo a Umbanda. Porque até alguns anos atrás, dentro da Umbanda, eu já comentei isso em aula, tinha muito achismo, né? E não tinha estudos. Então, estudo dentro da Umbanda é coisa recente, não é muito antigo, tá? Então, na semana passada, eu estou mostrando para vocês a tese que a gente aceita, que a Umbanda é brasileira, né? Eu comecei a falar, então, de todos os cultos, ritos, religiões sincréticas que surgiram no Brasil desde 1500. Isso já foi tratado na aula passada. Desde 1549, Santidade, Toré, Pagelança, depois falei do Calundum em 1590, e por aí vai. Várias, né? Eu citei aqui 20 tipos de cultos, desde 1500 até 1900, 1530 até aproximadamente 1908. Quer dizer, são quase 400 anos de história do Brasil, e em nenhum momento alguém fala de Umbanda, né? Em nenhum momento aqui, ó, aparece um culto, uma religião chamada Umbanda, tá? Então essa foi, de certa forma, a primeira prova que eu trouxe, né, para vocês, né? Porque se a Umbanda fosse africana, todos os africanos chegaram aqui em 1530, 1600, 1700, já iriam trazer a Umbanda juntos, né? E não trouxeram. Trouxeram o culto aos orixás, com certeza, né? Trouxeram a quimbanda também, né? E outras práticas. Trouxeram o culto ao molocô, comentei sobre isso também semana passada, que são variações, são outros tipos de cultos, né? Tá? Então nós fizemos esse estudo aqui a semana passada, tá? Falei do Molocô, falei de almas em Angola, falei da Umbanda, da Macumba, Carioca, dos Morros, né, do Zungu, da Cabula, do Batuque, do Babassuê, falei de vários cursos. Naturalmente que eu falei rapidamente só para a gente ter uma ideia. Esse conteúdo aqui, ele é apresentado no curso 500 anos de História e de Sincretismo. É um curso que nós realizamos aqui no Núcleo e que agora está no EAD. Então, quem quiser mais detalhes, recomendo que faça o curso, dá uma olhadinha lá, tal, que tem bastante informação, né? Eu achei interessante fazer esse levantamento para a gente poder pôr o pé no chão e entender bem as coisas, né? Tá? Então, hoje nós vamos começar a tratar mais dessa Umbanda aqui, disso aqui mesmo, né? Quando aparece a Umbanda em 1908, né? Antes de entrar no detalhe, eu citei na aula passada alguns livros. Esse livro aqui eu tinha falado do Reinaldo Prandi, lembram? Que eu mostrei os orixás do PRVG, né? E faltou mostrar esse, o Serginho hoje já deixou separado aí. Então nós temos na biblioteca também, são mitos. Tudo isso aqui é mito de orixá, tá? Então é uma pesquisa interessante, quem tiver interesse pode pesquisar, né? Tá aí. São vários mitos. Se quiser passar, passa aí, Beto, o pessoal dá uma olhada. Falei do culto ao Molocô também, que surge em 1900 também no Rio de Janeiro, e até pouco tempo atrás não existia muita literatura. E nós temos um livro aqui muito interessante, eu até trouxe aí para passar para vocês. Esse livro foi escrito pelo Caio de Omulu. Caio de Omulu era um amigo meu, é um amigo, faz anos que eu não falo com ele, mas considero ele um amigo grande. Participava das nossas listas, né?
aquela parte que eu falei para vocês, que a gente fazia lista, Saravá Umbanda e tal. E esse livro surgiu dentro de uma lista, dentro da lista Saravá Umbanda, né? Então, praticamente, foi um dos poucos livros na época. Esse livro deve ser de 2007, 2000 e pouco deve ser aqui, 2002. Escreveu em 2002. E o Caio escreveu o livro porque saiu uma polêmica na lista sobre a questão do corte dentro da Umbanda, do sacrifício do animal. E aquilo que eu comentei com vocês, tinha gente que fazia, tinha gente que não fazia, e ninguém entendia, né, o porquê. Eu tentei explicar isso quando eu falei da diversidade de ritos aqui, né, das influências que cada casa tem. Mas daí o Caio fez um levantamento, né, o Caio, se eu não me engano, era de Pernambuco, né? Fortaleza, isso. E ele fez um levantamento e depois publicou o livro. E dentro do livro, eu até marquei aqui a página, né, tá aqui, vou passar para vocês, ele escreve aqui, né, parará, está falando dos debates e tal, e fala, distribuído na listas há alguns anos atrás. Posteriormente, esse material foi transformado em e-book pelo amigo Manuel Lopes, da lista de discussão Saravá Umbanda. Então ele cita, né, a nossa lista aqui no livro e tal. Então foi um dos primeiros livros falando de Umbanda Omolocô, ele botou Umbanda Omolocô. Nós temos aqui também alguns livros. Eu vou falar hoje sobre a história da Umbanda. Então o que eu vou falar para vocês não é o que eu acho, é o que são informações que os pesquisadores, estudiosos encontraram sobre a Umbanda. Então existem alguns livros, nós temos alguns, existem muitos outros livros, né? Mas eu gosto de citar alguns. Esse do Diamantino é muito bom. O Diamantino já aumentou isso aqui, acho que estão 3 ou 4 livros, todos livros volumosos sobre a história do Brasil. Na minha opinião, é o melhor autor que tem atualmente para quem quer conhecer a história da Umbanda, tá? Ele fez um trabalho de pesquisa enorme, coletou informações em jornais, na Biblioteca Nacional, conversou com pessoas, então é um trabalho muito bonito. E ele é um bandista, né? Eu falei para vocês que até um tempo atrás a literatura que tinha para falar de história era de antropólogo e tal, e muitos eram ateus, materialistas, nem acreditavam em nada. Então, era tudo questão cultural. E ele não, ele é um pai, né? Eu ia falar pai de santo, é um pai no santo, né? É um dirigente, então uma pessoa que vive a Umbanda, tem conhecimento interno da Umbanda e pesquisador também. Então esse livro é muito bom, recomendo, sobre a história da Umbanda, né? Pode passar lá para o pessoal dar uma olhada. Tem vários, tá? Esse primeiro livro do Diamantino e Trindade também muito bom, tá? Quando eu comecei a escrever o site em 1997, foi baseado nesse livrinho aqui, que fala da história da Umbanda também. Excelente livrinho para quem quer conhecer sobre a história da Umbanda, tá? E do Alexandre Comino aqui também. Alexandre também, conhecido nosso. Tem o livro dele, História da Umbanda, né? E ele veio até lançar o livro aqui na Rua 13 de Maio, fez uma palestra falando sobre a história da Umbanda, está até no YouTube, né? Que também tem bastante material sobre a história da Umbanda, né? E existem outros, tá? Existem outros. Então o que eu vou tratar no nosso curso é baseado em literatura, né? E em pesquisas que eu fiz também, tá? Que a gente foi correr atrás. Então na última aula eu comentei para vocês que em 1908 começa a aparecer a Umbanda. Então, baseado nessas informações dos vários tipos de ritos, a gente começa a perceber que é impossível a Umbanda ter vindo da Umbanda, a Umbanda ter vindo da África. Porque se a Umbanda tivesse vindo da África, já há 400 anos aqui já estariam falando de Umbanda, né? Tudo bem, gente? Isso não aconteceu, né? Começa a aparecer a Umbanda só em 1908 no Rio de Janeiro. O que mais nós podemos falar para vocês, para a gente poder ir amarrando essas datas, né? Eu cito para vocês 2 livros aqui. Esses livros, eu acredito que estão em domínio público, são livros antigos. Eu tenho os 2 livros para download lá no nosso site. Quem quiser entrar no site do Mata Verde pode fazer o download. E quem está fazendo o curso EAD também, vai ter os 2 livros lá na plataforma para fazer o download, né? O primeiro livro é esse livro aqui, Religiões do Rio. É de 1904, né? É do jornalista Paulo Barreto, e o pseudônimo dele era João do Rio. O que ele fez? 1904. Ele fez uma reportagem no Rio de Janeiro, na capital, né? Entendeu? Sobre religiões na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi em todos
os templos da cidade, foi nos morros, foi em todos os tipos de cultos de origem afro, vasculhou tudo e fez a reportagem que virou esse livro. Tá? Ele fala de candomblé, ele fala de orixá, ele fala de magia negra, ele fala de uma série de coisas. Em momento algum, ele fala de Umbanda. Olha, se ele era um jornalista, se ele fez uma pesquisa no Rio de Janeiro, era de lá, foi em todos os templos, ele fala da igreja católica, de judaísmo, fala de várias religiões, inclusive africanas, de origem indígena e africana. Se ele foi em todos os lugares do Rio, vasculhou tudo, foi nos candomblés, nos cultos de nação, quer dizer, cultos de origem africana, por que em momento nenhum ele registrou templo de Umbanda ou casa de Umbanda? Em momento algum aparece a palavra Umbanda no livro dele, porque ainda não existia Umbanda. Isso foi em 1904. Tá? O livro está disponível para quem quiser ler, fazer a leitura do livro. Tá certo? A muito custo eu pesquisei, consegui localizar na Biblioteca Nacional, se eu não me engano, esse arquivinho em PDF. Aí comecei a distribuir ele e foi um documento que ajudou a gente a entender um pouco a história da Umbanda. E vários desses autores que eu estou passando para vocês aí, utilizaram desse material aqui também, para poder cada vez mais ir se aproximando da origem da Umbanda, O outro livro interessante é do Leal de Souza, O Espiritismo, a Magia, as 7 Linhas da Umbanda, é de 1933. Leal de Souza foi o primeiro escritor a falar de Umbanda. E esse livro aqui praticamente é o primeiro livro. Tem um outro que é de Espiritismo, onde ele cita, que é de 1930, mas Leal de Souza também, tá? Mas eu considero esse o primeiro livro a falar de Umbanda. Então, entre 1904 e 1933 não aparece nada aqui. Só em 1933 é que aparece o primeiro livro a tratar sobre Umbanda, do Leal de Souza. E Leal de Souza a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele era escritor, ele era espírita, Quando eu falo espírita, estão lembrados, Kardecismo, Seguia a doutrina espírita. Depois ele vai para a Umbanda. E ele passa a ser dirigente de uma das primeiras 7 casas de Umbanda. Tá? Então, uma pessoa que conheceu muito, conviveu com, no início da Umbanda, com aquilo que estava surgindo. E ele escreveu esse livro. Esse livro estava no domínio público e alguns anos atrás, a Editora do Conhecimento publicou. Isso aqui de quando é? Deixa eu ver. A editora, em 2008. Foi tudo naquela época que a turma estava pesquisando a fundo a história. Essa geração que a gente está participando, que eu estou vivendo junto com o pessoal, pesquisou muito sobre a Umbanda para tentar jogar algumas luzes, esclarecer algumas coisas. Então surgiu muita coisa sobre a Umbanda agora. E esse livro, então, a Editora do Conhecimento publicou. Então, quem quiser pode encontrar, até no site deles lá acha, Primeiro livro a tratar sobre a Umbanda. E tem uma coisa muito importante aqui, que mais para frente eu vou falar sobre esse livro de novo para vocês, sobre Leal de Souza, Uma coisa muito, muito importante que dá muita confusão. Hoje em dia, porque as pessoas não têm essa base, não têm o conhecimento necessário, As pessoas pegam as coisas andando, Cada um pega um trechinho. Então é importante que você volte lá na raiz, no princípio de tudo, e comece a estudar, que é o que nós estamos fazendo, tá? Então esse livro é interessante também, eu vou disponibilizar em PDF, está lá no site. Tá bom, gente? Então eu acho que isso aqui, é mais uma prova. Tivemos aí um estudo de 1500 a 1900, não aparece Umbanda. Aí um livro de um pesquisador fazendo sobre religiões afro no Rio de Janeiro, nada de Umbanda. Fala de candomblé, de orixá, fala de um monte de coisa. Não aparece nada de Umbanda no livro dele. Sinal que não existia. Aí, em 1933, aparece o primeiro livro umbandista. Que conclusão a gente chega? Naquela que eu falei aqui anteriormente para vocês. A Umbanda surge em 1908 no Rio de Janeiro. Essa é a data que todos os pesquisadores que estudaram a fundo a Umbanda, eu também pesquisei bastante, estudei, tive a oportunidade de conversar com as filhas do Zélio de Moraes, antes de elas desencarnarem, A dona Zilmé e dona Zélia, já com 80 e tantos anos, Com o trabalho de pesquisa, de estudo. Nesse grupo que eu participava da internet de 96 até
recentemente, né? Então muita coisa aflorou ali, tá bom, gente? Que a gente começou a estudar e a pesquisar. Eu coloquei aqui mais um documento, posso considerar assim também. Eu até trouxe só a primeira folha para vocês, eu coloquei o slide aí. Em 2008, a Umbanda estava fazendo 100 anos. Então houve um movimento muito grande nas listas, na internet, e fora também da internet, para a gente valorizar a Umbanda. E também pesquisar, divulgar, né? Para evitar preconceito, mal entendido sobre a religião. E também tentar dar uma segurada naquele pessoal que estava querendo confundir as coisas dentro da religião. Então fomos a fundo. E nesse movimento todo, eu conheci uma dirigente de Minas Gerais, Lagoa Santa, a Mãe Maria. Mãe Maria é dirigente da Tenda Branca de Omulu. Acho que é esse o nome da casa dela, né? Mãe Maria fazia parte das listas, tenho amizade com ela, está no meu Facebook ainda, tá? E a Mãe Maria, então, em 2008, me procurou, um pouquinho antes, 2007, me falou: Manuel, olha, é o seguinte, eu quando morei no Rio, tive muita amizade, ela e o marido dela, o Solano, muita amizade com uma jornalista chamada Lilian Ribeiro. A Lilian acompanhou o Zélio de Moraes, eu já vou falar quem é Zélio de Moraes para vocês, né? Daqui a pouco eu vou falar. Ele é quem fundou a Umbanda, quem começou a Umbanda, mas eu vou explicar a história dele já já. E a Lilian acompanhou, e ela entrevistava, ela ia nos terreiros, ela gravava, ele falava, e ela gravou várias fitas, eu devo ter quase 100 fitas, aquelas fitas cassete. E a Lilian, antes de morrer, eu tinha muita amizade com ela, ela passou para mim as fitas, estão todas aqui em casa. Só que ela me pediu que não era para divulgar isso, porque poderia dar algum problema por causa da família, dos parentes, dos conhecidos do Zélio e tal. Agora, como nós já estamos em 2008, né, e a Umbanda ia completar 100 anos, a Mãe Maria falou: olha, eu gostaria que fosse digitalizado, você tem como recuperar para mim? Eu falei: manda para mim. Então ela começou a me mandar as fitas, ela me mandou acho que 33 fitas. Aí eu não estava nem preparado para aquilo, acabei arrumando um gravadorzinho cassete para pôr a fita, cabinho para pôr no computador, tá? E fui digitalizando, fita por fita, fita por fita. Foram 33 fitas. Aí ela me mandava, acho que semanal, uma fita, eu digitalizava, aí eu devolvia para ela junto com o CD do arquivo digitalizado e ficava com uma cópia para mim também, que ela queria que aquilo fosse divulgado no centenário da Umbanda. Então são uns arquivos assim, muito ricos, né? Porque é o próprio Zélio, a própria pessoa que criou a Umbanda, eu já vou falar do Zélio para vocês, né? Que criou a Umbanda. E ele fala como que era a Umbanda, o que foi que o caboclo ensinou, como tinha que ser feita a Umbanda, como que era, quando iniciou, tudo aquilo, tá? E depois eu coloquei isso na TV Saravá Umbanda, que era nossa, tinha a rádio também que eu divulgava os arquivos de áudio, tá? E também começamos a divulgar os arquivos pelo site, tá? Então muita gente fez download, muita gente pegou. A Mãe Maria depois gravou em CDs, no centenário distribuiu. Todo esse pessoal que está aí, todos esses livros de histórias que eu passei para você, de história da Umbanda, citam esses arquivos de áudio do Zélio de Moraes. Então eles passaram por mim, que fui eu que digitalizei todos eles na época para a Mãe Maria do Omulu, né? E aí que tornamos público aquilo, né? Joguei para todo lado aquilo lá, foi para tudo que é canto, todo mundo começou a ouvir o Zélio. Só que são fitas muito antigas, então muito ruído, né? Muito barulho, é difícil de você entender. Então aquilo é bom para estudioso, o cara que fica ali do lado, fica ouvindo, transcreve e tal. Hoje já foi transcrito o áudio. Tem muitos sites aí, se vocês pesquisarem sobre a história da Umbanda, que cita o Zélio de Moraes incorporado falando, contando a história e tal, que é a transcrição dessas fitas da Lilian Ribeiro, que era a jornalista que acompanhava ele. Se eu não me engano, deve ter sido na década de 60, né? Porque Zélio de Moraes morre em 1975, então foi um pouco antes. Entrevista. Hoje nós vamos até ouvir um trechinho, não da fita, mas de alguns pontos cantados, né, da época, como era a Umbanda na origem. Eu vou mostrar para vocês já já. Mas o que tudo isso tem a ver? A Mãe Maria tinha também um estatuto da primeira tenda de Umbanda do Brasil. Ela tinha o estatuto da tenda Nossa Senhora da Piedade, que foi a Zélia. A Zélia era a filha do seu Zélio, que deu para ela
E ela me mandou, escaneei também, todo o estatuto, né? Daí devolvi o original para ela, colocamos o arquivo PDF no CD e distribuímos para tudo que é canto.